Propag Solução Globais em Negócios. Problemas com multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Não fique sem dirigir. Atendimento 24 horas. 991 18 1339. Rua Pernambuco, 777. Gaúcha Imóveis. Diversas opções de imóveis, aluguéis, compra e vendas. Confira nossos imóveis e realize o seu sonho. Rua Rui Barbosa, 48, Sala 52. Fone 54-3522-6552 ou 3519-6690. Conheça o novo espaço dedicado a transformar ambientes. Cerâmica e porcelanato, piso vinílico e laminado, louças e metais, mármore e granito, papel de parede e lustres. Solicite um orçamento. Veneza Acabamentos, valorizando ambientes. Propag Solução Globais em Negócios. Problemas com multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Não fique sem dirigir. Atendimento 24 horas. 991 18 1339. Rua Pernambuco, 777. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé, é possível. Olá, temos a alegria de iniciarmos mais um programa Com Fé é Possível. Agradecemos a Deus por esse canal de comunicação, pela oportunidade e também aos nossos patrocinadores, Gaúcha Imóveis, Propag Soluções Globais em Negócios, Veneza Acabamentos. Nosso carinho também pelo apoio de Móveis Sebem e Moda Vírus. O contato conosco está aí na tela, comfeepossível@outlook.com. Quase todo chefe de família tem a sua caixa de ferramentas. Não tem que ser necessariamente uma caixa bonita, de madeira, de ferro ou plástico. Mas quase todo homem tem em sua casa alguma ferramenta. Um alicate, martelo, uma chave de fenda. Deus também tem a sua caixa de ferramentas, ferramentas que Ele usa para realizar grandes feitos. Mas ao contrário do que podemos pensar, a caixa de ferramentas de Deus não contém objetos de encher os olhos. Não. Vamos ler um texto da Palavra de Deus que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Como vemos nesse texto, Deus usa coisas insignificantes diante do padrão humano. As ferramentas que Deus usa do ponto de vista humano são fracas, mas que nas mãos dele, realizam grandes obras. Vejamos algumas lições. Em primeiro lugar, na caixa de ferramentas de Deus encontramos coisas loucas. É algo incrível, nos chama a atenção o versículo 27, onde lemos: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Por coisas loucas, devemos entender coisas débeis, coisas fracas, isto é, pessoas que não têm grande sabedoria em termos humanos. Essas coisas loucas podem representar pessoas que não têm condições materiais, são pessoas que não têm nenhum prestígio, nenhum poder em si mesmas. São pessoas sem destaque no enfoque da sociedade. Quando a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, está falando da insignificância das pessoas escolhidas.
Deus escolheu as coisas loucas, escolheu as pessoas insignificantes para confundir as que se acham alguma coisa. Meu amigo, as ferramentas de Deus, portanto, não são pessoas que ostentam sabedoria, que ostentam conhecimento. As ferramentas de Deus não são pessoas que estufam o peito dizendo: eu tenho status, eu tenho posição social, experiência, eu tenho isso ou aquilo. Não. As ferramentas de Deus são coisas loucas, são pessoas fracas, mas que se colocam nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Talvez você já tenha sido destaque em sua cidade, na empresa onde trabalha, mas nunca tenha sido um instrumento de Deus para transformar vidas. Deus, com a sua sabedoria e poder, até hoje usa pessoas simples, humildes, pessoas assim para fazer aquilo que nem o mais sábio, nem o mais poderoso, nem o mais rico conseguiria fazer. E isso a Bíblia diz para envergonhar os sábios. Pessoas que detêm um altíssimo conhecimento da ciência, tecnologia, dos grandes empreendimentos, mas nada a respeito das coisas divinas. Será que Deus está usando você, usando como um instrumento de bênção onde convive, ou até dentro da sua própria casa? A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Abra o teu coração durante essa mensagem. Permita que o Espírito Santo convença você. Com fé, é possível. Esse texto nos mostra que somos ferramentas de Deus, mas somente quando o nosso eu, nosso nome, capacidade, sabedoria, nossa condição, quando tudo nosso se torna insignificante perante Deus. Alguém me dirá: ah, pastor, eu tenho muito dinheiro, teu dinheiro não pode comprar a vida eterna. Mas eu estudei muito, hoje possuo muito conhecimento. O seu conhecimento sem fé em Jesus, pouco serve para o reino de Deus e em nada pode mudar sua condição de pecador. É um assunto forte, né? Quando paramos de nos orgulhar do que somos, do que temos ou do que fazemos, Deus começa a nos preparar para sermos úteis. Quando nos consideramos desprezíveis, pequenos, insignificantes, só então Deus começa a nos colocar dentro de sua caixa de ferramentas e nos usar. Será que você está sendo esse canal positivo, ajudando pessoas, e isso a serviço de Deus? Pense nisso. Com fé, é possível. Em segundo lugar, na caixa de ferramentas de Deus, há coisas fracas. Lemos no versículo 27, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu não sei se você concorda comigo, mas falar em um Cristo crucificado para perdoar, salvar pecadores, era um absurdo. Nada parecia ser mais fraco, nem mais vergonhoso do que Jesus Cristo pendurado na cruz. Não tem lógica. O Rei dos Reis nascer numa estrebaria, ser deitado numa manjedoura cheia de palha e morrer numa cruz entre dois malfeitores, que coisa fraca para a mente humana. Mas Deus se serviu do Cristo crucificado, do seu Filho morto, para reconciliar consigo o mundo. Foi por meio da morte de Jesus na cruz que fomos salvos, e hoje mesmo você pode desfrutar do refrigério pela presença do Senhor. Talvez nesse momento a sua posição seja de angústia, sofrimento. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está dizendo para nós que suas ferramentas não são as pessoas fortes do mundo. Não são as pessoas que dizem: eu sozinho, eu mesmo, eu posso, eu consigo.
Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma grande verdade. As ferramentas escolhidas por Deus são as coisas fracas do mundo, são as pessoas que dizem: eu não posso, eu não consigo viver sem ti, ó Deus, eu preciso da tua ajuda. Essa é uma mensagem que nos confronta, que nos desafia. Na lógica de Deus, os fracos é que são fortes. Vemos na Bíblia que os mais importantes eram os que cometiam os maiores erros. Moisés matou um homem, Abraão era mentiroso, Jacó era trapaceiro, Raabe era uma prostituta, Davi cometeu adultério, o apóstolo Paulo matava cristãos. E Deus usou todos esses vacilões para realizar coisas grandiosas. Se você cometeu grandes erros, é forte candidato a ser instrumento de Deus. Nesse texto bíblico, também vemos que na caixa de ferramentas de Deus há coisas vis, desprezíveis e que não são. No versículo 28, encontramos: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Quando a pessoa está longe de Deus, sem comunhão, sem fé, não consegue compreender esses mistérios. Pessoas comuns, que aos olhos humanos não são nada, Deus escolhe, capacita e promove uma renovação onde ela chega. Você se sente incapaz, fraco, desprezível? Pois é justamente você que Deus quer abençoar e usar. Minha oração por você nesse dia é para que sua mente seja renovada com a palavra de Deus, tornando possível compreender que o seu talento, o seu dom, pode ajudar muitas pessoas que estão precisando de ajuda hoje, nesse momento. Vivemos um tempo onde o ser humano procura cada vez mais aplausos, reconhecimento, glória. Mas a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Infelizmente, há pessoas que se acham superiores, grandes, merecedores de honra e glória por causa das pequenas coisas que fazem. Até mesmo dentro de uma igreja podemos encontrar pessoas que se julgam superiores. Mas qual o conselho da Bíblia? Faça a diferença. Ame o próximo como a ti mesmo. Deus sempre ajudou pessoas humildes, pessoas que reconhecem a sua dependência de Deus. No versículo 28, lemos: Deus escolheu o que para o mundo é insignificante. Talvez algo que incomoda muito você é ver uma pessoa com a mínima capacidade, sendo insignificante no meio onde vive e sendo usada poderosamente para os propósitos divinos. Meu amigo, um dia essa vida acabará. Talvez você chegue aos 80 ou 100 anos, mas e daí? Que adianta a pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Usufrua de tudo que você tem, mas sempre tendo o temor em Deus, que um dia todos nós haveremos de comparecer diante do justo juiz para darmos conta das nossas escolhas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Então, Deus usa pessoas fracas, desprezíveis. Por que será que Deus escolhe pessoas assim? A resposta está no final do texto: para que nenhuma carne se vanglorie diante dele. É o que lemos no versículo 29. Há muitas pessoas hoje que se gloriam da posição financeira que alcançaram, do alto nível social ou dos conhecimentos que adquiriram. Até cristãos se gloriam de dons e talentos, se gloriam de terem lido toda a Bíblia por diversas vezes, se gloriam por praticarem o jejum, oração.
Isso não é bom. Tudo vaidade. Pense comigo, de que valerá o orgulho diante de Deus? Nada, absolutamente nada. Pois ninguém poderá se vangloriar diante de Deus. Viver tratando as pessoas com ar de superioridade, manipulando, são atitudes desprezíveis por Deus. Por outro lado, ter somente obras, ações de caridade, mas sem fé, para Deus não tem valor algum. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que Deus, em sua sabedoria, escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e as coisas desprezadas faz ter grande valor para mostrar ao ser humano que sem fé e obediência ao Evangelho, a vida não tem razão. Quando observamos o propósito de Jesus na escolha de seus discípulos, vemos que era de usar pessoas sem nome, sem cargos, diplomas, pessoas talvez marginalizadas na sociedade, pessoas insignificantes para, por intermédio do poder de Deus, fazerem coisas impossíveis. Isso não quer dizer que o Senhor não possa usar pessoas que tenham status, dinheiro, diploma. Dentro da visão humana, talvez nem eu nem você escolheríamos os discípulos que Jesus escolheu para divulgarem a mensagem do reino de Deus. Você escolheria um pescador truculento como Pedro, que poderia negá-lo para trabalhar com você? Ou um incrédulo como Tomé, um traidor como Judas? Certamente que não. Mas Jesus consegue enxergar além das aparências e usa quem Ele quer. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Jesus escolhe pescadores, coletores de impostos, líderes, liderados, cultos e incultos. Quando você sentir-se pequeno ou desprezado por alguém, seja no trabalho ou até na igreja, por mais humilde que você seja, Deus vai usar você, uma pessoa comum, para realizar a sua obra que é incomum e extraordinária. Pode acreditar, você é um improvável de Deus nesse tempo e no lugar onde você se encontra. Hoje vemos multidões querendo participar de instituições de caridade, participar de tudo, só não querem ser discípulos de Jesus. Não querem ter uma vida transformada, um coração ensinável e obediente. Então, antes de fazer, precisamos ser. Que Deus continue levantando pessoas improváveis nesta geração para realizar as coisas impossíveis. Os propósitos dele são perfeitos. E assim como usou a vida de Noé, a vida de Abraão, a vida de Moisés e de tantos outros, Ele também vai usar a sua vida. Desarme-se dos seus argumentos, das suas murmurações, da sua intelectualidade, dos seus achismos e aliste-se no exército dos improváveis de Deus. Faça isso, realizando coisas impossíveis aos olhos humanos, mas possíveis aos olhos de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Com fé é possível de avançarmos, sendo ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Nesse mundo tão cruel, tão cheio de ilusão, desejamos o melhor de Deus para a sua vida e um abraço carinhoso a você e toda a sua família através da equipe do programa Com Fé é Possível. E agora eu quero orar com você. Glorioso Deus, oramos abençoando a todos que acompanharam essa mensagem. Nós, como instrumentos teus, no meio de uma geração corrompida, perversa, uma geração que precisa de ti. Senhor, eu oro abençoando para que cada pessoa consiga compreender a verdade do Evangelho e o quanto o Senhor deseja usar cada uma delas para ajudar pessoas, para transformar vidas. Eu oro abençoando esta criança, o adulto, o adolescente,
o casado e o solteiro, para que a tua bênção envolva a vida dessa pessoa. E mesmo que ela se sinta fraca, mesmo que se sinta insignificante, nada sendo, mas o Senhor pode fazer esta pessoa como um poderoso instrumento para levar as boas novas, para pregar o Evangelho a todo aquele que necessita, aquele que espera uma mensagem de Deus. Senhor, nós abençoamos a nossa nação, a nossa cidade, abençoamos a todos aqueles que agora estão dizendo: eis-me aqui, eu quero, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu não vou me perder de Ti. Dos meus lábios nunca sairá um sim a tudo aquilo que deseja ocupar o Teu lugar dentro de mim, porque sou povo escolhido Teu, sou propriedade particular. Eu conheço Tua voz quando chamas o meu nome. Sinto a minha alma estremecer. Eu carrego em minha vida a glória do Deus de Israel. Não me curvo ao pecado, levanto a bandeira, prefiro ser fiel. Minhas vestes já lavei, não vou me contaminar com manjares, com altares que não servem pra te adorar. Minha essência vem de Deus, não vou me corromper, não vou negociar minha comunhão com o Rei. Vou me manter de pé, não abro mão da unção, servindo até o fim, guardando minha fé. Eu carrego em minha vida a glória do Deus de Israel. Não me curvo ao pecado, levanto a bandeira, prefiro ser fiel. Minhas vestes já lavei, não vou me contaminar com manjares, com altares que não servem pra te adorar. Minha essência vem de Deus, não vou me corromper, não vou negociar minha comunhão com o Rei. Vou me manter de pé, não abro mão da unção, servindo até o fim, guardando minha fé. Eu sou o templo santo, o Espírito de Deus habita em mim. Não provarei os manjares do mundo de qualquer maneira. Eu não vou ficar, eu não sou daqui, o céu é o meu lugar. Não me conformo com a iniquidade, a avareza, a mentira. Eu não tolero Jezabel, estou armado contra a Babilônia, revestido pela armadura de Deus. Minha essência vem de Deus, não vou me corromper, não vou negociar minha comunhão com o Rei. Vou me manter de pé, não
Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Propag Solução Globais em Negócios. Problemas com multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Não fique sem dirigir. Atendimento 24 horas. 991 18 13 39. Rua Pernambuco 777. Gaúcha Imóveis. Diversas opções de imóveis, aluguéis, compra e vendas. Confira nossos imóveis e realize o seu sonho. Rua Rui Barbosa 48, Sala 52. Fone 54-3522-6552 ou 3519-6690. Conheça o novo espaço dedicado a transformar ambientes. Cerâmica e porcelanato, piso vinílico e laminado, louças e metais, mármore e granito, papel de parede e lustres. Solicite um orçamento. Veneza Acabamentos, valorizando ambientes. Propag Solução Globais em Negócios. Problemas com multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Não fique sem dirigir. Atendimento 24 horas. 991 18 13 39. Rua Pernambuco 777.